Irmãos, a paz e a graça do Senhor seja com todos vocês nesta noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora sim, agora escutei. Ainda mais que eu estou resfriado, atacou minha garganta e também o meu ouvido. Não estou conseguindo escutar muito bem. Os irmãos estão escutando bem aí atrás? Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para vocês e para mim. O fato é que o Senhor já falou comigo, né? E eu gostaria de comunicar o texto nesta noite, em Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor. Nós estamos neste culto de adoração ao Senhor. E é tão bom estar neste ambiente de alegria, de comunhão. Mas a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para comunicar aos amados, não é uma palavra, talvez, do interesse de muitos, ou uma palavra que seja muito comentada nos púlpitos. Mas nós somos servos de Deus, amém? Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Somos servos e nada mais. Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler o 18 e na medida da palavra, no decorrer da mensagem, a gente vai lendo alguns versículos. E eu peço aos amados que continuem com a Bíblia de vocês aberta, né, como é o nosso costume. Amém? Vamos ler então, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Será que a gente conseguiria ler todo mundo junto esse mesmo versículo? Talvez haja diferenças de traduções, mas vamos tentar? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversões dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Hoje foi o texto que o Senhor nos encomendou a falar. E é tão bom estar neste ambiente aqui, né? Mas o fato que, embora aqui seja um ambiente muito legal, muito bom de estar, aqui fora não é tão bom assim. E você sabe muito bem disso, porque as nossas realidades comprovam essa situação. E basta a gente ligar uma televisão para a gente entender que se a gente pudesse viver aqui, a gente poderia viver tranquilamente. Mas o mundo aqui fora nos aguarda, é um mundo que tem muitas coisas ruins acontecendo. Talvez você tenha se perguntado por que a gente está num contexto tão difícil como nós estamos. Hoje a palavra, nesta noite, é uma palavra reflexiva, uma palavra de discernimento, poderíamos dizer assim. Por que estamos vivendo neste caos na nossa sociedade? Se você se questiona com respeito a isso, acredito que esta palavra possa falar ao seu coração nesta noite. Você compreende as coisas que têm acontecido ao nosso redor? Você compreende aquilo que tem acontecido na sua vida? Você compreende aquilo que está acontecendo no nosso bairro, na nossa família, na nossa nação, no mundo por aí afora? Você consegue compreender? Você consegue fazer a leitura correta? Você, como eu, tem procurado uma razão para tudo isso? Uma razão que explique tanta maldade, tanta miséria, tanta imoralidade, frieza, guerras, violências, terrorismo e assim sucessivamente. A gente poderia mostrar muitas coisas. Qual é a causa desta condição que nós fomos submetidos como sociedade? De onde vêm essas paixões vergonhosas que nós temos? De onde vêm essas
perversões que nós encontramos na sociedade? De onde vêm as inimizades que temos visto entre seres humanos? Você é interessado a saber isso? Se você é interessado a saber isso, tem uma boa notícia para você. A Bíblia também é interessada em te explicar a razão de tudo isso. E ela mostra muito bem claro o que tem acontecido. Ela explica a razão. E se a gente perceber a Epístola de Romanos, na verdade é uma explicação também. O apóstolo Paulo pretendia explicar o Evangelho para as pessoas, mas ele precisava descrever também como que estava a sua sociedade que ele vivia. E ele mostra como Deus reage a essa situação. O Evangelho, nós bem sabemos que significa o quê? Boas notícias. Mas essas notícias são, na verdade, boas somente quando antes nós apresentamos uma notícia ruim. De fato, ela é boa, porque antes da boa notícia existe uma coisa lamentável. É como aquela história de que um homem foi numa loja comprar um brilhante, um anel para sua esposa, e ele entra naquela loja e ele fica logo diante de um balcão onde a pessoa mostra aqueles anéis, e ele fica num momento assim, pensativo qual anel que ele poderia escolher, e ele fica tentando adivinhar qual seria do gosto da sua esposa, ele fica analisando. O fato é que quando o atendente percebe esta dúvida nele, o atendente pega um anel e retira do seu bolso um pano de veludo preto, e a partir disso ele coloca aquele anel em cima daquele veludo preto, e parece que aquela luz daquele todo o ambiente, ela se concentra naquele brilhante e começa a radiar uma beleza sem igual. Antes daquele pano preto, talvez aquele anel não brilhasse tanto, mas aquele pano de fundo fez toda a diferença. E é a mesma coisa com o Evangelho. Antes da gente explicar o Evangelho, é preciso mostrar o pano de fundo. O pano de fundo escuro que a sociedade está submetida. Sem este pano de fundo, nós não conseguiremos mostrar para as pessoas o quão bela é a pessoa de Cristo. O quão lindo, como nós cantamos, é a pessoa de Cristo. Sem este pano de fundo, mostrando a nossa decadência moral, sem este pano de fundo, mostrando como que a sociedade é totalmente arruinada em sua depravação, ninguém de nós conseguiríamos ver beleza quando falarmos que Jesus Cristo morreu por nós. E esta é a nossa sociedade. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim e é assim até hoje com as nossas vidas. E o apóstolo Paulo começa a sua exposição do Evangelho mostrando como que a sociedade dele estava e como Deus reagia a tudo isso que ele estava vivendo. Deus reage de uma forma muito, talvez estranha para nós. Deus reage com esta humanidade assim, lhe dando e lhe mostrando ou lhe revelando a sua ira, a ira do abandono precisamente. E era sobre este tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema, a ira desconhecida. A gente já abordou que o apóstolo Paulo explica, ele desenvolve a sua epístola explicando. E na medida que ele escreve, ele pensa que talvez os seus leitores pudessem ter alguma dúvida, algum questionamento. Então ele escreve sua epístola explicando, se antecipando em algumas perguntas. E é basicamente isso que eu gostaria de fazer hoje, nesta noite com vocês. Gostaria de desenvolver esta palavra com perguntas e respostas. Amém, queridos? Os irmãos estão animados aí para escutar? Tenham paciência, tá? Só um pouquinho de paciência. Você talvez esteja pensando o seguinte aí: Deus se ira? Pô, isso daí eu nunca escutei. Eu pensava que Deus era amor. Deus se ira? Irá não é pecado? Vamos olhar o texto? O que diz aí no versículo 18? A ira de Deus.
não é a ira dos homens, nem a ira do diabo. O fato é que esta ira é de Deus. Então, sim, nós temos uma resposta aqui. Deus, ele se ira, e essa ira se revela de onde? Do céu. Ela não se revela da terra, não se revela do inferno. O texto diz bem claro, a ira de Deus se revela do céu. Então, sim, Deus, o nosso Deus que nós servimos, ele se ira, porque a ira de Deus é uma manifestação da sua santidade, da sua justiça, que repele toda forma de iniquidade, que repele toda forma de injustiça, que repele e expulsa diante de si toda forma de pecado. A Bíblia também vai nos mostrar que existe pelo menos 2 modos de ira manifestada. Existe aquela ira que nós muito conhecemos, a ira imediata, a ira direta, onde acontece alguma coisa e o Senhor entra com interferência e age com juízo. Por exemplo, a história de Adão e Eva pecaram. Por exemplo, a história de Noé. Houve ali o juízo de Deus. Deus interveio na situação, naquela história, naquele momento. No Novo Testamento a gente tem o caso de Ananias e Safira. O Senhor entra com juízo, no momento imediato, ali ele entra e executa um castigo. Essa é uma ira, e esta ira é a que a gente mais conhece. Nós conhecemos muito esse tipo de ira. Toda vez que nós escutamos sobre a ira, a gente já imagina um furor de Deus para devastar. Esta é um tipo de ira, mas existe uma outra ira que é muito pouco falada e é muito pouco percebida. Por isso que eu gostaria de falar sobre este tema que eu propus. A ira desconhecida, que é uma ira que o Senhor age de uma maneira indireta, mostrando as consequências de uma violação da lei natural de Deus, da lei moral de Deus. A gente poderia, talvez, mostrar alguns outros tipos de ira só para fins de, talvez, um pouco mais de clareza. A gente poderia mostrar, por exemplo, a ira eterna, que a Bíblia fala que é o inferno, onde as pessoas serão submetidas por toda a eternidade a esta ira. Nós também temos uma ira escatológica, que é esta ira que vai vir ainda sobre a humanidade iníqua. Mas existe a ira que eu gostaria de comentar nesta noite, que é a ira do abandono. Essa ira é pouco falada, essa ira é pouco pregada, e essa ira eu sei que é muitas das vezes desconhecida da maioria de nós. Esta é a ira. Esta ira, ela se manifesta de uma forma silenciosa, invisível, muito comum. Esta ira é uma ira em que Deus não entra com intervenção sobre a sociedade. Ele não intervém na sociedade. Ele deixa os homens, ele deixa as mulheres seguirem seus próprios caminhos. Essa é uma ira em que Deus vira as costas para as pessoas, porque as pessoas estão deliberadamente voltando as costas para o Senhor. Então o Senhor entrega o homem à sua própria sorte, entrega ao homem a sua própria miséria. Esta é uma ira terrível. E quando esses dias eu estava lendo o livro de Números, eu estava relembrando aquela passagem onde o povo estava saindo do deserto, estava num local próximo a entrar na terra prometida, Cádiz Barneia, e quando enviaram os espias voltaram dizendo que a terra era realmente muito boa, mas existia ali homens grandes, existia ali toda uma dificuldade, e que não era para entrar, não dava para entrar, era muito obstáculo, era muito difícil tentar alcançar uma terra, embora seja boa, era muito difícil. E ali aqueles espias começam a colocar na mente das pessoas que era muito difícil, e toda a população ficou temerosa de realmente desafiar, alcançar esse desafio de entrar na terra prometida. E eles ainda falavam: Moisés trouxe-nos aqui, melhor a gente ficar no Egito, ou melhor a gente morrer aqui mesmo no deserto. E foi justamente isso que o Senhor fez.
Ele entra com a sua ira passiva, digamos assim, e deixa o povo morrer. 40 anos no deserto, perambulando, e morreram realmente no deserto. Ou seja, não era isso que o povo queria, e foi justamente isso o que aconteceu. Eles morreram no deserto, realmente. E a coisa pior é quando Deus concede os desejos de um coração ímpio. A pior coisa que existe é quando Deus concede os desejos do próprio coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é radicalmente corrupto. Então, nós temos a bênção de Deus em que Ele não nos dá muitas das coisas que nós queremos. É uma graça isso, quando o Senhor fala, não vou te dar. Esta é a ira, irmãos. E eu quero que você perceba que a ira de Deus, este tipo de ira, não é uma coisa que vai acontecer ainda. É uma ira, é uma manifestação de ira que já está em pleno funcionamento, hoje, na atualidade. Se você pudesse olhar, mas não faça isso por causa do horário agora, mas em João 3,36 vai falar, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Uma condição atual. E esta é a condição de toda a sociedade que nós vivemos. E esta é a condição que nós, em outro tempo, estávamos debaixo desta ira de Deus. A pior coisa é você ser exposto aos desejos do seu próprio coração. Uma sociedade que é abandonada por Deus é aquela que é entregue aos seus próprios caminhos. Você percebe alguma coisa semelhante com respeito a isso? Existe um salmo, salmo número 81, versículo 10, o versículo 11, eu vou ler para você, diz assim, preste bem atenção, irmãos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Sabe o que é isso? É Deus fazendo a vontade das pessoas. Deus entregando as pessoas a seguirem os seus próprios conselhos. Isto é algo terrível. Abandonar aqui, que é a mesma situação do entregar significa isto, abandonar, significa tirar as travas, permitir que o pecador vai até o fim no seu desejo de iniquidade. É como se a gente pudesse comparar um caminhão descendo de ladeira abaixo, mas existe alguém com o pé no freio. E quando Deus abandona uma sociedade, quando Deus abandona uma geração, é justamente isso que Ele faz. Ele tira o pé do freio e deixa seguir o seu caminho. Ele tira o freio de mão, solta o freio de mão e deixa as coisas correrem. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te dá alguma noção daquilo que está acontecendo no nosso meio? Então, isto é o que a Bíblia diz. Deus se ira. E muitas das vezes nós não vemos pessoas sendo castigadas. Muitas das vezes nós não vemos furacão acontecendo. Nós não vemos maremotos, tsunamis. Mas Deus está deixando a sociedade seguir o seu próprio caminho. Queridos, eu quero que você enxergue essa realidade, essa triste realidade das pessoas que estão ao seu redor, dos teus familiares, de pessoas ainda que não conhecem o Senhor Jesus, como elas estão sofrendo por causa da ira de Deus. Talvez você pergunte, mas qual é o motivo então desta ira? Eu quero que você analise aí o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Poderíamos colocar
esta ira se revela do céu, ou esta ira está sendo manifestada do céu, uma condição presente. Mas o texto vai mostrar que o motivo desta ira é muito claro no texto. Perceba aí, no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que significa a palavra deter? Sabe o que significa a palavra deter? A palavra deter significa segurar firmemente para baixo. Quem é marinheiro aqui? Tem alguém que é marinheiro aqui? Lida nessa área? É como se tu estivesse passando no canal e alguém jogasse da lancha onde você está trabalhando uma bola. E algum espertinho vê que você está andando, a bola caiu no mar e alguém pega, mergulha para buscar esta bola. Só que alguma criança percebe, pai, minha bola caiu, e o pai, enquanto isso, vai fazer a manobra para voltar com o barco. Mas enquanto isso, aquele espertinho estava ali com a sua bola, alegre, mas ele percebe que está vindo o barco novamente, muito provavelmente vai ser para buscar essa bola. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e forçar esta bola para baixo. E quando a pessoa chega, você viu alguma bola? Não tem bola nenhuma não, e ele apertando para baixo. Isso significa a palavra deter, segurar firmemente para baixo. No caso aqui, que as pessoas estão segurando firmemente para baixo? O conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, é isso que a humanidade está fazendo. A humanidade forçosamente, conscientemente está pegando o conhecimento, as evidências todas que existe um Deus, e está tentando colocar para baixo da superfície. Isso daí é um grande esforço, porque naturalmente todo ser humano crê em Deus, porque naturalmente todo ser humano entende que isso daqui tudo foi criado por alguém. Mas há uma tentativa forçosa de pegar este conhecimento, empurrar e ocultar das pessoas. Você percebe aí, eu quero que você perceba. Dê uma olhada no versículo 19, vai falar, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha o versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus. Olha o versículo 25 aí, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e o texto segue. Qual é o motivo então aqui? Pessoas estão conscientemente rejeitando toda clareza e revelação de Deus. Quando nós estamos assim, quando uma sociedade está assim, quando o ser humano se comporta desta maneira, a ira de Deus é revelada, a ira de Deus é exposta. O motivo é este, a rejeição deste conhecimento. O caráter culposo desta ignorância é salientado nesta passagem, porque é uma ignorância deliberada, é uma ignorância intencional. Os homens tinham todo o conhecimento de Deus ao alcance deles, mas eles preferiram desprezar todo este conhecimento, todas essas evidências. A verdade lhes era acessível, mas eles preferiram abraçar a mentira. E é isso que nós vimos neste mundo. A mentira tomando conta e a verdade sendo cada dia mais suprimida. Nota, irmãos, que aqui nós temos duas direções de humanidade. Uma direção que o mundo fala e uma direção que Deus fala. O que o mundo fala, na sua maioria? O mundo diz que nós saímos da ignorância e nós estamos evoluindo para o crescimento. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós partimos do conhecimento do Altíssimo e estamos caminhando ladeira baixa, rumo à ignorância. Esta é a direção descendente do homem. Esta é a direção depravada que a sociedade está por ocultar a verdade e não querer olhar a Deus como convém. Perceba, então, este declínio. É como se um avião fosse abatido e ele está desmoronando
no movimento espiral descendente até se esborrachar no chão. Perceba aí como que começa as coisas. Do versículo 19 ao 20 vai falar que começa de cima para baixo a revelação. Perceba aí, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Percebam este movimento agora que eu quero conduzir vocês a perceberem, este movimento descendente. Nós partimos da revelação. Conhecimento é claro. Não somente isso, mas nós afundamos ainda mais agora na questão da rejeição. Versículo 21, acompanhem comigo. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É por causa disso que o homem oculta a verdade de Deus, porque se você acredita em Deus, logo você precisa prestar-lhe contas. Se você acredita em Deus, você deve render-lhe graças. Então é melhor, Lucas, esquecer este Deus. É melhor ocultar esta verdade, porque nós queremos seguir a nossa própria vida. E esta é a rejeição. Mas não somente aí, nós descemos ainda mais. Partimos agora para a racionalização. Perceba no versículo ainda 21 e 22. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esses grandes doutores que nós percebemos, que nós tantos admiramos, são loucos aos olhos de Deus. Esses grandes especialistas que acham que a sociedade vai dar certo porque eles detêm um doutorado a conhecimento, estão criando teorias cada vez mais absolutas para explicar a origem das coisas. Estão cada vez mais ficando com seus pensamentos atrofiados. E não somente isso, a gente ainda consegue descer mais o nosso nível da revelação, da rejeição, da racionalização. Agora nós chegamos ao nível da religião. Perceba aí no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Percebam que na visão do apóstolo Paulo, a religião não é o melhor estado do homem, é o pior estado do homem. Percebam que o apóstolo Paulo coloca a religião como algo totalmente incoerente a toda a consciência racional que nós deveríamos demonstrar. Você se assemelha ao Deus que cria todas as coisas no homem. Não somente no homem, é degradante isso, mas pensar que este Deus, como uma ave, como um quadrúpede, como um réptil, nível moral, nível racional que nós submetemos por virar as costas ao conhecimento de Deus. É muito terrível isso. O estado que nós encontramos como sociedade, justamente porque nós estamos virando as costas para todas as evidências de que existe um Deus santo e justo. E talvez você possa pensar, tudo bem, eu entendo que o Senhor se ira, eu entendo agora os motivos, mas, Rogério, existe alguma evidência de que realmente nós estamos experimentando esta ira? Eu te falo que existem evidências reais que você vai comprovar. Vamos lá, então? Perceba no versículo 24, perceba no versículo 26 e perceba no versículo 28 uma expressão que se repete. Versículo 24, versículo 26, versículo 28. E a expressão que se repete é a expressão Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. E eu já mostrei para vocês o que significa entregar. Significa os abandonar ao seu próprio caminho. Esse termo vem de um termo judicial grego que significa levar a pessoa, entregar um prisioneiro para que cumpra uma sentença que recebeu. E o que a sociedade tem recebido é esta sentença. Você quer viver sem Deus? Nós não queremos ver Deus, nós não queremos submeter a Deus, então siga
o seu próprio caminho. E dá nisso que nós estamos vivendo. Dá nesta bagunça que nós estamos vivendo. Dá nessa situação que está diante dos nossos olhos. É como se Deus falasse: você sabe o que é uma sociedade? Você acha que eu saindo de cena, o que vai acontecer? Você acha que tudo iria se encaixar perfeitamente? Mas existem sinais, irmãos, que comprovam que a graça da restrição que controla a maldade está sendo retirada da nossa sociedade, que está sendo retirada, vamos colocar no nosso contexto do nosso Brasil, porque nós não somos tão ruins quanto nós temos potencial para ser. Você concorda com isso? Nós temos um potencial para sermos um monstro. E nós não somos, porque Deus derrama a sua graça para restringir a maldade do nosso coração. Mas existem momentos em que nós rejeitamos tanto a Deus, existem momentos em que a sociedade rejeita tanto a Deus, que o Senhor retira essa graça de restrição e nos permite seguir o nosso próprio caminho. Aí a sociedade vira um caos. Vamos olhar então quais os sinais que nós temos. Vamos lá, primeiro sinal então, versículo 24. O primeiro sinal de uma sociedade abandonada por Deus é a questão da imoralidade sexual. Perceba aí no versículo 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Este é o primeiro sinal de uma sociedade abandonada por Deus, irmãos. É quando esta imundícia aqui é no sentido de imoralidade sexual. A gente poderia mostrar várias categorias de imoralidade sexual. A gente tem a pornografia. Quantos sites, quanto é muito fácil você se sujar. Como é muito fácil você se sujar. Como está muito aberto isso para nós hoje. Como que o erotismo, essas coisas todas são colocada para nós de uma forma muito presente, aquilo que talvez em outros anos a gente conseguiria ver de madrugada, ou altas horas da noite, é exposto à luz do dia para crianças verem. Nós temos uma sociedade moral. Não somente a pornografia, mas a fornicação, que é relacionamento sexual antes do casamento, adultério, prostituição, sexo envolvendo dinheiro. Eu pergunto a você, isso tem crescido na nossa sociedade, sim ou não? Este é um sinal de que Deus está derramando a sua ira. Não somente este sinal, mas existe um segundo sinal de abandono, no versículo 26 e 27. Vai falar, este segundo sinal é o lesbianismo, ou homossexualidade, poderíamos dizer. Perceba no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque, eu quero que você preste atenção nesta expressão, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Perceba o que o apóstolo Paulo está falando? Porque até as mulheres, por que o apóstolo Paulo começa com mulheres? Por que ele usa essa expressão, até as mulheres? Porque, historicamente falando, as mulheres eram as mais retraídas para se jogar na imundícia. Historicamente, as mulheres sempre foram as mais recatadas. E uma sociedade em que nós percebemos a ira de Deus é que as próprias mulheres vão à frente. As próprias mulheres se jogam na imundícia. Quando nós temos essa realidade, sinal que a ira de Deus nos alcançou. A ira do abandono de Deus nos alcançou. E você percebe isso vindo com força no nosso meio. Não somente isso, mas o homossexualismo também, desta mesma forma. No versículo 27 vai falar, semelhantemente, os homens também deixando o seu contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Este é o segundo sinal. Novamente eu faço essa pergunta para você. Isso tem crescido no nosso meio? Sinal de que a ira de Deus está sobre nós.
Essa ira silenciosa, essa ira muitas das vezes que nós não percebemos, é Deus entregando o Brasil ao seu próprio desejo. É Deus entregando a nossa própria família ao nosso próprio desejo. Mas existe outro sinal que está no versículo 28, 29, vai falar assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O terceiro sinal, então, qual é? É uma razão depravada, uma mente voltada totalmente para as coisas erradas. No versículo 29 diante vai falar: eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Perceba um declínio moral de uma sociedade que rejeita o conhecimento de Deus. Então, este declínio, ele começa com o corpo, que Deus entrega, começa com o coração, porque Deus entrega as concupiscências. Ele vai mais um passo, vai atingindo o corpo. Agora ele atinge não somente o coração, o corpo, agora atinge a mente. E quando atinge a mente, a situação fica precária, porque a gente sabe que ela controla o que nós pensamos e que nós somos. E existe, irmãos, uma coisa muito graciosa de Deus em nós para refrear a nossa maldade, que é a nossa razão e a nossa consciência. O que é a consciência? Algo colocado por Deus dentro de cada indivíduo. E essa consciência funciona como um semáforo. Só que esse semáforo no homem caído está meio que quebrado, porque ficava piscando o sinal amarelo, dizendo: atenção, cuidado. Mas o ser humano insiste na sua desobediência, na sua rejeição, e este sinal apaga. O sinal vermelho ainda está e ele começa a apontar para o homem: pare, não faça isso. Mesmo assim, nós abusamos da autoridade de Deus, rejeitamos ao conhecimento de Deus e começamos a pecar sem saber o que vai levar. Só ficando assim, então, o sinal verde que diz para o homem: siga, persiga isso até o final. Se suje a cada dia mais. E esta consciência que deveria ser o agente limitador da sua maldade, para te causar tristeza, para te causar incômodo de um erro que você faça, esta consciência fica cada vez mais ofuscada, fica cada vez mais apagada, e o ser humano faz as coisas sem o mínimo de tristeza alguma. Quando nós estamos nessa situação, nós percebemos a ira de Deus agindo no nosso meio. Eu te pergunto, isso tem acontecido na nossa sociedade? Para finalizar, nós temos o quarto sinal, que está no versículo 32, que diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, percebam aí agora, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. O quarto sinal que eu percebo aqui é uma cultura já ímpia, porque não somente a gente faz aquilo que é errado, mas parece que todo mundo acredita que o errado se tornou certo. É quando toda uma sociedade pensa da mesma forma e todos aplaudem o adultério, em que todos aplaudem a imoralidade como uma coisa boa, quando todos estão diante do Zorra Total, caindo na risada diante da imoralidade, por exemplo. É quando nós perdemos a vergonha de nós mesmos, elogiando os erros e condenamos todos aqueles que tentam buscar a pureza. Quando nós temos uma sociedade assim, que no seu grosso modo de perceber é uma sociedade moral, isto é sinal de que estamos entregues ao abandono de Deus, de uma cultura ímpia, que aprova o erro e rejeita a verdade. A ira de Deus, irmãos, está atuando fortemente no nosso Brasil. Quando Deus tira governantes bons,
quando Deus tira leis boas, quando Deus tira valores na escola, quando Deus vai tirando essas coisas, vai permitindo que o ser humano se entregue, a ira de Deus, essa ira do abandono é manifestada e o mundo vira no caos. Então, a mensagem para você nesta noite é essa: entenda o contexto que você está vivendo. Fale para as pessoas que estão neste mundo, que eles estão debaixo da ira de Deus, que eles precisam se consertar. Mas existe uma razão de se resolver isso tudo, e a razão está no Salmo 81, versículo 13 ao 16, que diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Por quê? Quando se ouve a voz de Deus. Então, a única maneira que minha família, que esta sociedade que nós estamos, pode sair desta calamidade, é apenas e simplesmente ouvindo novamente ao Senhor, dando valor àquilo que Ele diz sobre a verdade, e não ocultar, não deter a verdade, jogando ela por baixo do tapete, mas expor a verdade. Este é o caminho, queridos. Este é o caminho para que o Brasil trilhe novamente por momentos bons, quando eles rejeitarem as direções e conselho dos homens e voltarem novamente a escutar aquilo que a Bíblia diz. Nós sufocamos a revelação da criação, nós sufocamos a revelação das Escrituras, nós revelamos e sufocamos o senso de consciência que havia em nós. Toda forma de evidência que apontava para Deus, nós estamos cada vez mais sufocando. E nós estamos escolhendo, no nosso país, a triste realidade do abandono de Deus. Nós devemos falar somente quando voltarmos à verdade, que essa situação será diferente. E se você que ainda não se rendeu ao Senhor, eu te falo, saia deste momento de ira que você está vivendo. Se entregue ao Senhor Jesus, para que esta ira seja bloqueada, esta sua rejeição ao conhecimento de Deus seja quebrada e que você possa ter realmente uma vida com Deus, uma vida de satisfação e orientação no Senhor. Que a gente possa perceber o contexto que nós estamos vivendo é um contexto muito difícil. Eu acredito que todos vocês aqui viram uma exposição patrocinada pelo Banco Santander, ou ficaram sabendo de tanta imoralidade aos olhos das pessoas. Imoralidade travestida de arte. Este é o contexto que nós estamos vivendo. Contexto em que poderíamos ser cada vez mais abandonados à nossa própria sorte. Mas graças a Deus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu penso que você deve também, da mesma forma, desejar o controle de Deus para a sua vida. Quem comanda em nós não é o mundo, quem comanda em nós é o Senhor da nossa vida. Quem coordena e traça os caminhos não é o mundo, é as Escrituras para nós. Que possamos estar atentos e segurar firme, irmãos, os cintos, porque essa situação provavelmente, se continuarmos assim, não vai melhorar. Devemos passar ainda por um momento ainda de grande tristeza, enquanto nós não nos arrependermos do nosso pecado e ouvirmos ao Senhor Deus das Escrituras. Amém? Vamos fazer uma oração?